Boa noite. Vamos nos colocar de pé, né? Estamos iniciando o nosso culto ao Senhor. Se você ainda não orou, ainda não se concentrou, ainda não falou com o Senhor nessa noite, feche seus olhos. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui mais um domingo e estamos aqui pelo Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque queremos cultuar ao Senhor, render nossos louvores, a nossa vida ao Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas. Sei que um novo nome um dia eu terei. Minha esperança está na glória. Vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena. A minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar. Da estrela da manhã, o cordeiro que venceu, e Yeshua, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Os irmãos podem se assentar. Quero motivar que você abrace a pessoa que está próximo de você, já dê uma boa noite. Todos são muito bem-vindos. Isso mesmo. Quero fazer menção lá ao irmão do Gil, também o Paulo, lá de Barra do Itabapuama. Dona Rosa, a irmã Rosa ficou com a dona Laline em casa, né? Isso aí, fazendo companhia, tá certo. Brenda também aí com a gente hoje. Que bom, Brenda, você está conosco. Graças a Deus você escolheu estar aqui nesse local, nessa noite. Agradecemos a Deus pelas nossas crianças também aqui no nosso culto. Daqui a pouco vai ter o culto infantil, né? E graças a Deus por estarmos aqui nessa noite. Eu quero te convidar a que nós possamos fazer uma leitura bíblica. A leitura bíblica de Isaías 5, Isaías 6, 5 e 8, e o Salmo 36 e o Salmo 18, vai estar ali, né, na projeção. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Esse foi o texto utilizado hoje no culto da manhã. Texto que abençoou a minha vida, creio que abençoou a nossa vida como igreja. E eu tenho trazido, irmãos, nos cultos da noite, sempre parte das leituras que nós fazemos de manhã, do culto da manhã, para que aquelas pessoas que vêm à noite também tenham acesso, né, a um pouquinho da bênção que foi o culto da manhã. E todos estão convidados a participar desse culto da manhã também. Tem sido sempre bom, momento de comunhão, café, né? A EBD, muito boa, o culto de oração. Então, é um momento bom para a igreja do Senhor. Então, se esforce, né? Pense assim, hoje eu vou dedicar amanhã à casa do Senhor também, vou estar lá, vou participar do culto lá. Então, quero incentivar que você esteja aqui na parte da manhã, sempre é uma boa experiência, ok? Quem esteve ontem aqui na festa da colheita? Quem esteve ontem aqui? Graças a Deus, um bom grupo esteve aqui. Nós vamos falar mais sobre colheita nessa noite, em nome de Jesus. Um momento bom também ontem à noite, e hoje continua, né? Ainda a nossa cantina está no ritmo da festa de ontem, graças a Deus. Betinha, que feijão, hein, Betinha? Que feijão, hein? Eu comi só 2 só, né? Para não ficar no ímpar. Foi muito bom, todas as coisas estavam muito boas ontem à noite. Essa semana, irmãos, né, como toda semana, terça-feira, o PGM piloto na minha casa. Então, você que ainda não foi, tem a oportunidade de participar, para a liderança da igreja, mas para os irmãos que quiserem participar ali também, na minha casa, terça-feira, 19h30. Quarta-feira, o grupo dos jovens também na minha casa, oportunidade de nós estarmos juntos ali, conversando e rindo e adorando ao Senhor também ali num momento mais intimista da nossa juventude. Na quinta-feira, nosso estudo de Apocalipse. Nessa quinta entraremos no capítulo 16, tá bom? Na quinta-feira passada a gente acabou que voltou no capítulo 15, né? Também foi um momento tão especial na quinta-feira. Meus irmãos, o Senhor faz umas coisas assim que a gente não entende, né? Mas quinta-feira também foi um momento abençoador pra caramba. Então você pode participar desse estudo, leia o capítulo 16, estude, já venha com um pensamento também pronto para que juntos nós possamos crescer. E na sexta-feira, celebrando a recuperação, ok? Queridos, nós voltamos com a escola de música, tá bom? As aulas agora estão divididas, bateria e violão estão no sábado de 10 às 11 da manhã, certo? E flauta no domingo às 17 horas. E também, para a honra e glória do nosso Senhor, começou na nossa igreja o projeto de reforço escolar.
tá bom? E as aulas de português são sábados de 9 a 10h30 e a aula de matemática na terça-feira, não é isso, Raquel? Terça-feira que horas? 18 horas, terça-feira, com a professora Raquel. Nós estamos, irmãos, assustados, né, com a quantidade de crianças da nossa comunidade que estão estudando, estão no 3º, 4º ano, mas que ainda não sabem ler, né, ainda não sabem escrever direito. Então, a nossa igreja tem investido nisso para que as crianças possam ter acesso à palavra de Deus. Já contei para os irmãos aqui a história do início da IBD, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Um professor viu que aquelas crianças que trabalhavam nas fábricas, né, na época ali da Revolução Industrial, estavam trabalhando e finais de semana ficavam à toa. E aí, fazendo pequenos furtos e tendo uma vida difícil. Aquelas crianças foram levadas para a igreja, para a escola, né, que até então não tinha essa pegada bíblica, era uma escola secular que acontecia aos domingos naquela cidade. E depois de alguns anos, não tinham mais casos de roubo para serem julgados naquela cidade, porque as crianças foram para a igreja e aprenderam. E aprendendo, tiveram acesso à palavra de Deus. Então, quando nós investimos na nossa comunidade, na leitura das nossas crianças, nós estamos investindo também no evangelismo, ok? Então, nós temos agradecido a Deus pela vida de todas as pessoas, de todos aqueles que têm participado disso aí, a Claudinha, a irmã Vânia, a Raquel, né, a Dayana agora e mais quem for chegando nesse projeto para ajudar, tá bom? Nossas crianças precisam muito. Quero falar também com os irmãos, no dia 19, pode colocar aquela imagem aí, ô Nilton, por favor? Vocês conhecem esse rapaz aí, o Diego Branco? Conhecem? Então, no dia 9, no 19 não, no dia 9 será a consagração do Diego, né, ali na igreja Memorial de Itaúna, amigo querido da igreja, gosta muito dessa igreja, esteve conosco esse ano no retiro, né, o Diego, e ele fez um convite especial para a nossa igreja, para que nós possamos participar do culto de consagração dele no dia 9/9, às 19h30, então toda igreja está convidada, tá bom? Retiro de 2024 vai acontecer, né? Esse ano nós vamos, debaixo da administração da Igreja Batista da Posse, da administração do pastor Fabiano. Nós não temos esse ano uma comissão, né, eleita aqui pela igreja, que nós estamos debaixo da orientação da igreja lá. Eu falei Adriano, falei Fabiano, é que eu misturei ele com a esposa, né, que eles são um só, vocês entenderam, né? Pastor Adriano, com a esposa Fabiana, ou Fabiane. É melhor parar de falar os nomes, que eu erro o nome de todo mundo. Né? Estamos debaixo da administração lá da igreja do pastor Adriano. Os irmãos que quiserem participar do retiro, por favor, me procurem, pode procurar também o Max. E a última coisa, irmãos, quero falar aos irmãos sobre algo que é muito importante para a nossa igreja, algo que muitas pessoas têm nos procurado para falar e tal, sobre aqueles irmãos que não têm vindo, aqueles irmãos que antes ou depois da pandemia, seja por quaisquer problemas, deixaram de vir à igreja. Nós estamos caminhando nesse processo de buscar os nossos irmãos, de visitar os nossos irmãos. Nós estamos conversando no meio do corpo diaconal, nós já estamos com uma lista, tá bom, para nós começarmos a fazer essa visita. Já passamos isso em assembleia, né? Já temos irmãos disponíveis que decidiram no dia da assembleia se envolver nesse projeto, e o nome desse projeto vai ser Operação Resgate. Operação Resgate, porque nós não queremos perder ninguém, certo? Nós temos um exemplo agora fresquinho do Tiago aí. Tiago, como nós estamos felizes com a sua presença, meu irmão, muito felizes. E a gente acredita que o Tiago, eu acredito, estava pensando muito em você, cara, ó, eu acredito que o Tiago é o primeiro de muitos que retornarão, além daqueles que conhecerão o Evangelho do Senhor Jesus através da nossa igreja. Então, meu irmão,
participe desse projeto, né? Se envolva, ore, convide as pessoas dos seus vizinhos. Vamos juntos arrebanhar, ganhar Jardim Progresso, essa parte que nos cabe, não é isso? Talvez Jardim Progresso seja o nosso confins do mundo, seja a nossa Samaria, a nossa Galileia, e nós precisamos evangelizar esse local. Quero, antes de passar a palavra novamente ao louvor, convidar aqueles irmãos que tenham motivos para colocar diante do Senhor. Nós vamos fazer uma oração intercessória. Quero já falar da Dayana, vai passar por uma operação, uma intervenção cirúrgica pequena, né, Dayana? Na terça-feira, queremos orar por você. Mas aqueles irmãos que têm alguma coisa a colocar diante do Senhor, pode se colocar de pé aí no seu lugar. Talvez uma causa na justiça, um problema familiar, algo que o Senhor tem te incomodado também na sua vida espiritual, né? Então nós estamos nesse mundo, esse mundo não tem sido fácil, não tem sido assim tão fácil viver. Temos já também a agradecer pelo nosso irmão Segundinho, sofreu um acidente na semana passada, queria ficar igual o pastor, mas não deu, só quebrou o dedo, né? Não perdeu o dedo, queria ficar igual o pastor, mas não foi possível. Então, nós queremos colocar todas essas questões diante do Senhor. Eu quero convidar a Sandrinha, que vem até aqui, fazer essa oração intercessória nesse momento. Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar por tudo que tu és, porque tu és o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Criador, Pai, e a ti nós rendemos louvores e exaltamos o teu nome. Senhor, nesse momento de oração, de intercessão, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, essas vidas que estão aqui de pé diante do Senhor, Pai. Nós não estamos em outro lugar, senão diante daquele que pode mudar toda e qualquer situação, aquele Deus que abre o mar vermelho e faz do mar um caminho para a gente andar, Pai. Tu és o mesmo Deus, o Senhor não muda, o Senhor nunca perdeu e nunca irá perder nenhuma batalha, Senhor. Então, Deus, nós queremos nesse momento invocar ao Senhor, que o Senhor venha guerrear as nossas guerras, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer diante das adversidades, diante das lutas, diante das barreiras. Senhor, fala com cada coração, Pai, que nós precisamos te ouvir, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Pai, por maior que sejam as nossas necessidades, Pai, mais do que bens, mais do que o ar que nós respiramos, nós necessitamos do Senhor na nossa vida, nas nossas causas, Pai. Ah, Deus, nós te suplicamos, Senhor, olhe para o nosso coração, Pai. Não permita que os nossos pecados, não permita, Pai, que aquelas coisas que talvez estejam ocultas dentro de nós impeça de nós sermos vitoriosos nas nossas batalhas, nas nossas guerras, e que até mesmo os nossos pecados, ó Pai, impeça do Senhor de estar conosco, Senhor. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós somos imperfeitos, nós somos indignos, mas dentro de nós existe um desejo de te amar, de te adorar, desejo de estar fazendo a tua vontade, Pai. Então, Espírito Santo, nos ajude, Senhor, nos ajude. Ah, Pai, nós temos tantos motivos para te agradecer, nós te exaltamos, nós te agradecemos pela vida do nosso irmãozinho Tiago que está aqui, Pai. Santo, santo é o Senhor, só o Senhor, Pai. Só o Senhor que pode fazer isso. Não é por nós, mas é o Senhor quem convence, é o Senhor que traz, é o Senhor que resgata. Pai, nós pedimos ao Senhor também pelos livramentos, nosso irmão Segundinho, por ele estar aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Senhor, e aqueles irmãos também que estão aqui, Pai, para agradecer. Pai, e aqueles que também não estão de pé, mas cada um de nós precisamos de algo
Cada um de nós temos algo para te agradecer, Pai. Então é isso que nós estamos fazendo nesse momento, Pai. Senhor, não nos permita, Pai, que saiamos daqui, Pai, do mesmo jeito, mas que saiamos revigorados. Nos ajude a prestar um culto verdadeiro ao Senhor, um culto que agrada ao Senhor, que chega com um cheiro suave. Ouve as nossas orações, aceita os nossos louvores, o culto que nós viemos prestar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos. Em nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se coloque de pé. Nesse primeiro cântico, nós vamos declarar ao Senhor que tudo aqui, tudo que nós vamos fazer aqui nessa noite é para Ele, é porque vem dEle, por meio dEle, e é tudo sobre Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele são porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim, porque dEle, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a pra sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória. erga suas mãos, erga suas mãos em adoração ao Senhor. Glória a Ele, a glória. Pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, com insondáveis seus juízos e os seus caminhos, Com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer
Seja exaltado. Aleluia. É que poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor é quem nos atrai. É o Senhor, Pai, que nos atraiu, e é pelo Senhor que estamos aqui. Não é, Pai, um discurso humano que nos convenceu, mas o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo, Pai, é quem convence o homem. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos enviou o Espírito, e por Ele nós estamos aqui nessa noite. Obrigado por ter nos alcançado, Senhor. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por isso. Qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil.
não se apagará. Aleluia. Essa chama não vai se apagar. Essa chama não se apague, não se apagará. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, que essa chama nunca se apague. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama Que não essa se chama apague, nunca não se apague, Senhor. Essa chama não se Queime apague, o não nosso se coração, apagará. nos apaixone Essa pelo chama não se Senhor. apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Aleluia. Essa Queime o nosso chama não se coração, apague, Espírito não se Santo. apagará. Essa Queime o nosso chama não se coração. apague, não se apagará. Essa chama não se 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 apague, não se apagará. Aleluia, Senhor. És adorado aqui nesse lugar, Jesus. Nós te adoramos aqui nesse lugar, Senhor. Confiamos no Senhor, Pai. És adorado entre nós. Sim, Jesus. Tu és adorado. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra
Mas a igreja será acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua. Aguardado, ele vem me buscar. Ele vem nos buscar. Independente da glória que o Senhor derrame nessa terra, nada pode se comparar ao nosso encontro com Ele. Ah, Senhor, é isso que o nosso coração anseia. Esse é o desejo da tua noiva, de se encontrar com o Senhor, de se casar com o Senhor. Ah, Yeshua, noivo amado, nós te amamos. Nós te amamos. Independente, Pai, do caos desse mundo, independente da tribulação, independente de qualquer coisa, Senhor. Eis aqui a tua igreja que te ama. A tua igreja te ama, Senhor. Vamos mais uma vez, mais a igreja. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, Senhor. Esse é o nosso anseio. Obrigada, Senhor, por ser o nosso noivo que também nos aguarda, assim como nós aguardamos o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Limpa as nossas vestes e nos prepare para esse encontro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nossas crianças para o culto infantil. Aqui, isto. Tô sentindo falta do Kaique, hein? Kaique tá sempre na igreja, mas na hora do culto não, né? Temos que correr atrás do Kaique aí. Cadê as crianças? Vamos orar? Você pode estender suas mãos para cá. Vamos lá. Vem também, isso, pode vir. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti o culto das nossas crianças, que elas recebam a palavra e que sejam mudadas por essa palavra. Senhor, orienta ali todos os professores, aqueles que estão ajudando, Pai, que essa noite seja uma noite de salvação também no culto das nossas crianças, em nome de Jesus, amém e amém. Pode ir lá. Tchau, Júlia.
Amém. Vou dar vontade de ficar cantando até amanhã, né? A gente tem falado, né, e ontem nós vivemos aqui a chamada festa da colheita. E o que nós colhemos ontem? O propósito dessa festa é uma das ações da nossa igreja para que nós possamos reverter, né, o nosso quadro financeiro, e nós estamos conseguindo, irmãos, reverter esse quadro, nós estamos conseguindo caminhar, graças a Deus. Muitas igrejas estão passando por muitas dificuldades, e o intuito dessa festa era também, de alguma maneira, ajudar nesse sentido. Mas eu estava ontem, né, em um determinado ponto da festa, observando os irmãos conversando, e aquela alegria, e, né, como a gente costuma dizer aí, aquela zoação, né, o pessoal zoando o pastor que não tem dedo, já estou até acostumado, não tem problema, né, e aquela conversa, e todo aquele ambiente agradável. Então podemos dizer que ontem colhemos um pouco de comunhão, né, um pouco de relacionamento, colhemos algumas coisas interessantes, vendo as crianças brincando ali, os meninos correndo, e toda hora a gente para de puxar a corda, não amarra o coleguinha, né? Já estava um puxando o coleguinha amarrado pelo pé, não, rapaz, não amarra o coleguinha, mas foi bom a gente ver também as crianças ali conquistando aquele espaço também que foi dado por Deus. E a pergunta inicial é: o que nós colhemos? E em que tempo nós colhemos? Eclesiastes 3, versículo 2, Eclesiastes 3, 2 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E esse conceito, ele está em toda a Bíblia. Podemos dizer que grandes exemplos bíblicos são colocados de uma maneira, poderia até dizer, rural, de agricultura, a própria parábola do semeador e muitas outras questões que nós estudamos e somos orientados através da palavra de Deus, tem esse contexto de agricultura, de semear e de colher. Existe algo chamado a lei da semeadura, que, embora nós não encontremos esse termo na Bíblia, lei da semeadura, não existe, não está escrito isso na Bíblia, lei da semeadura, mas conceitualmente está presente na Bíblia em vários lugares. Esse conceito é simples: você não pode colher o que você não plantou. Se você plantou laranja, não vai colher maçã. E isso é logicamente correto, é uma coisa muito correta. Talvez o versículo que melhor explique essa questão da lei da semeadura seja Gálatas 6, de 7 a 8. Eu convido que você abra a sua Bíblia aí, na carta de Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, pela verdade que contém nela, e porque a sua verdade nos confronta a cada domingo e a cada dia, em nome de Jesus, amém.
Norman Geisler, no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele diz o seguinte: se alguma coisa é verdade, ela é verdadeira para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Se alguma coisa é verdade, ela é verdadeira para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. E talvez isso seja de fato real também quando falamos sobre a verdade dessa lei da semeadura. Não podemos colher o que nós não plantamos. Então, essa verdade, ela serve para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares, porque, na verdade, quando falamos a palavra verdade, sempre é assim. A verdade não pode ser alterada, não existem meias verdades. Então, se aprendemos isso na palavra de Deus, em vários textos, aprendemos isso até empiricamente, aprendemos isso na nossa vida, nas nossas experiências, naquilo que plantamos e colhemos, sejam coisas boas ou frutos amargos. Mas, usando um outro conceito em que a Bíblia explica, a própria Bíblia, quando nós vamos a esse texto de Gálatas, e principalmente o versículo 8, Paulo parece explicar Gálatas 6, 7 e 8, principalmente o versículo 8, em outra das suas cartas, na carta aos Romanos. Então, semeia para a carne, é o que diz o versículo 8. São aqueles atos para você mesmo, para satisfazer a sua própria carne. E isso é algo que é corriqueiro, e isso é algo que talvez seja instintivo para nós, satisfazer a nossa própria carne. Porque quando nós satisfazemos a nossa carne, nós temos satisfação nisso, nós temos prazer. E existe até um processo químico, e quando nós temos prazer em alguma coisa, nós queremos voltar nesse lugar de novo, nós queremos voltar nessa sensação de novo, porque ela foi prazerosa. É assim que o nosso corpo funciona. Mas o que semeia para a carne, semeia por atos para satisfazer a si mesmo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 3, Romanos 15, de 1 a 3, ele diz o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Dificuldade, irmãos, não agradar a nós mesmos. Parece que o evangelho não tem sentido nenhum, né? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque Cristo também não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que resultam na morte, e aí Paulo também explica isso em outro texto de Romanos 6, 23, apenas a primeira parte, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E semeia para o Espírito, ou seja, semeia para o Espírito Santo. Talvez esse texto seja mal interpretado como o que semeia, semeia para o teu próprio espírito. Não, mas o que semeia para o Espírito é obedecer o Espírito Santo, aquele que nos confronta, aquele que nos aperta, aquele que nos convence, aquele que nos confronta, mesmo quando vamos assim, digamos assim, de encontro à nossa vontade humana da autossatisfação, do prazer momentâneo, ou do prazer maior, mas enfim, quando nós vamos de encontro à nossa carne, nós vamos ao encontro do Espírito, ao encontro do que o Espírito quer ministrar às nossas vidas. E aí Paulo, ainda escrevendo em Romanos, ele diz assim em Romanos 8, 14, Romanos capítulo 8, versículo 14: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém.
o investimento nas coisas espirituais, ouvir o que o Espírito Santo nos diz. A palavra que João nos traz em Apocalipse, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito nos diz, o que o Espírito nos incomoda, o que o Espírito nos orienta. C.S. Lewis, ele tem uma palavra muito interessante sobre essa questão de plantar e colher, e ele fala sobre esperar virtude de alguém cujo não tem como mais ter virtude nenhuma, porque na verdade essa pessoa foi amputada de alguma maneira, né? E às vezes nós amputamos, nós tiramos e nós esperamos de alguém algo que nós mesmos tiramos dessa pessoa. Então não tem como essa pessoa frutificar, porque ela está na verdade impedida de semear de alguma forma. E ele diz o seguinte: num tipo de simplicidade assustadora, removemos o órgão e exigimos a função. Fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Essa frase é muito atual, né? Colocamos hoje existe uma depreciação da figura masculina, e aí, né, se tira o peito, ou seja, se tira a coragem de um homem e espera que ele tenha iniciativa e atitude. Não vai ter. Rimos da verdade e ficamos chocados ao encontrarmos traidores em nosso meio. Castramos e esperamos que o castrado seja reprodutor. E quando eu digo castramos, eu quero me referir a que muitas vezes nós castramos os sentimentos das outras pessoas. Não somos assassinos com revólveres, mas somos assassinos muitas vezes com palavras, com atitudes, né? Podadores de sentimento, cortadores de emoções, às vezes com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E muitas vezes queremos algo de alguém que está podado, algo de alguém que está cortado, e não tem como fazer isso. A pergunta é: o que pretendemos colher? O que eu pretendo colher? O que você pretende colher na sua vida? Seja amanhã, talvez resultado de algo que aconteceu no dia de hoje, talvez resultado da palavra da manhã ou da palavra da noite, talvez resultado da EBD, talvez resultado de uma ministração. O que você deseja colher amanhã, você precisa plantar hoje. E de uma forma geral, o que você deseja colher na sua vida? O que você deseja colher na sua vida? Às vezes, irmãos, nós somos agraciados por colher aquilo que nós não plantamos. Paulo fala sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e se aplica perfeitamente à nossa igreja, principalmente do ponto de vista estrutural. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. Né? A gente pode olhar para a nossa igreja e dizer assim: Prazídio plantou, Adriano regou, né? Mas quem dá o crescimento é o Senhor. É o Senhor. Ontem nós ainda ali no terreno, né, um belíssimo terreno, uma boa propriedade, e eu fico pensando que Deus vai nos orientar a fazer ali naquele local. Eu tenho algumas ideias, você também tem? Amém, irmão? Algo que vai abençoar a nossa comunidade, algo que vai abençoar a nossa igreja, o local cheio de pessoas sedentas pelo Evangelho, sedentas para ouvir a palavra, porque o Senhor não nos deu aquele espaço ali à toa, o Senhor não nos deu essa área aqui à toa, o Senhor não nos deu esse templo aqui à toa, e eu fico pensando nisso. E a história que eu sei é que quando aquele terreno lá foi comprado, o pastor Prazídio loteou aquele lote em pequenos lotes, em pequenos pedaços, talvez de 1 metro quadrado, né? E ele dividiu o valor
dividiu o lote em pequenos lotezinhos, talvez no tamanho desse piso aqui da igreja, ó, 50 por 50, né? Ele loteou pequenos pedaços e falava assim para os irmãos: olha, você quer comprar um lote para a igreja? Imagina isso. A pessoa: pastor, como é que eu vou? Eu fico imaginando, viajando, né? Pastor, como é que eu vou comprar um lote? Não, rapaz, é um lotezinho pequenininho. E você compra aí. Cada um comprou um pedacinho, pelas histórias que eu ouço. E a gente estava lá ontem, né? Porque alguém plantou e nós estamos colhendo aquilo o que nós não plantamos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele é bom. Porque Deus é bom. E também porque o seu plano é perfeito. O seu plano envolve semeadura e colheita dentro da história do Evangelho, dentro da história da igreja, dentro da história dessa igreja. Podemos dizer que hoje nós colhemos o que Agostinho de Hipona plantou. Hoje nós colhemos o que Lutero plantou. Hoje nós colhemos, nós temos falado muito sobre isso no estudo de Apocalipse, o que os mártires plantaram: a fé, a força de vontade, né? Nós colhemos muita coisa que nós nem plantamos, porque Deus é bom e porque a sua vontade está sobre a história da igreja, está sobre a história dessa igreja. E como os jovens costumam dizer, não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre Ele. E é por isso que nós plantamos, nós colhemos muitas vezes o que nós não plantamos, e colhemos, ó, alegremente. Se hoje o Miguel toca bateria aqui na igreja, é porque em algum momento alguém, né, a gente sabe que esse negócio de bateria foi muito controverso lá nos anos 70, mas alguém teve a coragem: não, gente, vamos colocar uma bateria na igreja, né? Vamos investir nos jovens, vamos embora, vamos. E aí, hoje nós temos bateristas, nós temos músicos, nós temos guitarristas, nós temos um louvor muito bom, excelente hoje, hein? Carlinhos, que timbre, hein? Ah, garoto, que timbre de guitarra hoje, hein? Né? Porque alguém plantou e nós colhemos, porque Deus é bom. Dentro desse mesmo conceito, eu quero convidar que você vá na sua Bíblia até o livro de Ruth, e a história de Ruth é muito linda, né, dentro desse conceito também de plantar e colher. Nós vamos ler um texto do capítulo 1 de Ruth, e depois do capítulo 2. Ruth, livro de Ruth. Você conhece a história de Ruth? Ruth, ela era moabita, né? E tinha uma família, tinha um esposo, né? E tinha a sua sogra, Noemi, e eles viviam na terra de Moabe, e ali o seu esposo faleceu, o seu sogro faleceu, o seu cunhado faleceu, né? O marido de Noemi faleceu, o marido de Ruth faleceu e o marido de Orfa faleceu. Então, Noemi, ela chama as suas noras e diz o seguinte: olha, minhas filhas, vocês vão para a casa de vocês, porque vocês são novas, vocês vão conseguir reconstruir a sua família. E Noemi, então, ela pretende voltar para a terra dos seus pais, para a sua terra, e ela orienta as suas noras com muito amor, né? Filhas minhas, o texto é bonito, eu gosto muito do livro de Ruth, é um livro muito bonito, de certa forma poético, uma expressão de amor muito grande, quem diria, entre uma nora e uma sogra, mas é uma expressão de amor muito interessante. E Orfa realmente volta para a sua terra, mas Ruth não. E aí, o texto
de Ruth, capítulo 1, nos versículos 16 e 18, diz assim: disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida em ir com ela, deixou de falar-lhe. Que texto lindo, que expressão de amor maravilhosa. Eu, claro, tenho a minha esposa, e é claro que o relacionamento entre sogra e nora é diferente, mas eu acredito que eu tenho isso com a minha esposa Claudinha. Onde quer que você for, eu irei. Onde quer que eu for, ela irá, porque ela já me disse isso. Ela veio para cá comigo, não é isso? Onde você pousar, eu te pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E nós experimentamos isso das pessoas que nós amamos, das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos parentes, dos nossos entes queridos. Mas essa expressão de amor não era necessária nesse caso. Ruth poderia muito bem, tá bom, então, agora então eu vou voltar para o meu povo, vou voltar para o meio dos moabitas, e lá eu vou refazer a minha vida. Ruth foi para um lugar diferente, distante, onde ela seria uma estrangeira, e assim sendo estrangeira, certamente seria rejeitada. Podemos dizer, de uma forma geral, que nesse momento, Ruth plantou fidelidade a Noemi. Podemos dizer que nesse momento, Ruth plantou carinho, ou expressou o carinho que já havia plantado. Podemos dizer que nesse momento, Ruth plantou afeto, Ruth plantou cuidado. E acima de tudo, Ruth plantou retidão. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela fez a coisa certa. E aí, no capítulo 2, os versículos de 8 a 12, a gente sabe do restante da história, que Ruth chega na terra com Noemi, na terra do povo de Noemi, e Noemi fala assim, não me chames Noemi, me chame Mara, porque eu sou amarga. Me chame Mara, porque eu sou amarga. Mas ali, Ruth, ela vai até o campo de Boaz, e naquela época se tinha um hábito, depois que passavam os empregados que colhiam ali, faziam a colheita, o dono da terra deixava que outras pessoas que fossem necessitadas pudessem passar pelo campo onde já havia sido feita a colheita, para que pudesse colher o que sobrou, a fim de ajudar aqueles que eram necessitados. Então, Noemi estava Ruth estava nesse contingente de pessoas necessitadas. Então, ela vai até o campo de Boaz, e ali ela vai, depois dos seus segadores, depois dos seus trabalhadores, depois dos empregados de Boaz, para pegar o que sobrava, E ali acontece então o encontro de Ruth com Boaz, que era um dos resgatadores da sua família. Naquela época existia uma lei chamada Lei do Levirato, para que ninguém pudesse ficar sozinha, para que nenhuma mulher pudesse ficar desamparada. Então existia essa lei, e dentro dessa lei, Boaz era o resgatador de Noemi, Boaz era o resgatador dessa família, e você vai ver isso no restante da história de Ruth, que também é muito linda nesse ponto de vista do resgatador que Boaz é. Mas no capítulo 2, dos versículos de 8 a 12, a palavra de Deus nos diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças.
e os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu ainda uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se como me contou, quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Então, Ruth, mais uma vez, plantou fidelidade, Ruth plantou carinho, Ruth plantou afeto, Ruth plantou cuidado, Ruth plantou retidão. E Ruth colheu provisão. Provisão. Ela não plantou provisão, mas ela colheu provisão. No ponto dessa história de Ruth, ela estende o seu manto e Boaz enche o seu manto de provisão. Ruth plantou alguma coisa e Deus lhe deu aquilo que ela precisava. E naquele momento ela precisava de provisão. E ainda mais abaixo no texto, mais à frente no texto, Deus deu a Ruth um resgatador, um marido, alguém que pudesse dar continuidade à linhagem do seu primeiro marido. Mas ela plantou fidelidade, plantou carinho, plantou afeto, cuidado, plantou retidão, e nesse momento colheu provisão. Amém, irmãos? Sabe, em relação ao Evangelho, existem algumas coisas que nos são aplicadas da mesma forma. Nós plantamos decisão e colhemos salvação, porque decidimos seguir ao Senhor e colhemos a salvação das nossas almas. Que colheita maravilhosa! Não é o que sobra, a salvação não é o que sobra, a salvação parece ser assim, as primícias de Deus para as nossas vidas, para a nossa história. Nós plantamos decisão e colhemos salvação. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não se decidiu ao lado do Senhor Jesus Cristo, em seguir a Jesus Cristo, você precisa fazer essa semeadura, plantar decisão, tomar a decisão de seguir a Cristo e colher a salvação, que é uma colheita não para esse mundo, mas para a eternidade. Somente o Senhor, na sua grandeza, poderia nos dar algo que não é para apenas a vida terrena, mas que é para a vida eterna. Plantamos decisão e colhemos salvação. Em relação ao nosso relacionamento com Deus, nós plantamos tempo de leitura, tempo de oração, tempo de estudo da palavra, e nós colhemos comunhão com Deus. Meus irmãos, como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom ter comunhão com Ele, como é bom não depender de ninguém, como é bom não depender de profecias, de cartomantes, de qualquer que sejam os pensamentos. Como é bom abrir a palavra e ouvir a voz de Deus, ou em alguma instância, ouvir a voz de Deus em alguma situação, ouvir a voz de Deus realmente nos seus ouvidos, ouvir a atuação do Espírito Santo. Como é bom saber que nós não somos tão pequenos, que não podemos ser achados pelo nosso Deus, porque plantamos relacionamento, plantamos tempo e colhemos comunhão. Em relação ao Evangelho, nós plantamos convívio, né? E nós colhemos cuidado,
nós colhemos muitas outras coisas. Nós plantamos empatia quando nos importamos com o nosso próximo e colhemos comunhão. Comunhão. Nós precisamos a cada dia mais aproveitar dessa colheita, da colheita da comunhão, porque como é triste olhar para o lado, como é triste olhar para o lado e sentir falta de alguém que poderia estar aqui e não está. Queridos, nós queremos colher comunhão, nós queremos colher salvação, nós queremos colher relacionamento com Deus. E o que queremos colher, foi a pergunta que eu fiz no início da mensagem, talvez não seja a pergunta correta. A pergunta correta talvez seja: o que você deseja plantar hoje? O que você deseja plantar hoje? O que o Senhor tem ministrado ao seu coração? Porque quando nós plantamos alguma coisa que edifica a igreja, quando nós plantamos alguma coisa que nos edifica, mesmo sem esperar e mesmo sem saber o que nós colheremos, com certeza nós colheremos coisas boas, porque jamais o Senhor vai nos dar coisas que são ruins. O que você precisa plantar hoje no seu coração, ou o que você precisa plantar hoje em outra pessoa? Hoje eu olho para os meus relacionamentos e eu vejo, e eu tenho pensado muito sobre isso, e eu vejo que num determinado relacionamento da minha vida, eu preciso plantar carinho. Estava pensando muito sobre isso hoje. Eu preciso plantar carinho para colher alguma coisa. E por mais que alguém tenha me podado de dar carinho, alguém tenha me amputado de dar carinho, eu preciso, em um dos relacionamentos da minha vida, dar carinho para colher alguma coisa. O que você precisa plantar hoje? É comunhão? É empatia? Hoje você precisa plantar perdão no seu coração? Aí tu vai falar assim: não, pastor, o perdão não é para plantar, o perdão é para ser colhido. E eu digo para você: não, meu irmão, o perdão nasce no seu coração. O perdão nasce no seu coração. O que você deseja plantar hoje? O que você precisa plantar hoje? Eu quero te convidar a orar nesse momento e colocar-se diante do Senhor com a sua vida nesse momento. Vamos orar? Eu tenho certeza que o Senhor já está trabalhando no seu coração, naquilo que você precisa. O que você precisa plantar no seu relacionamento familiar? O que você precisa plantar no seu relacionamento com Deus? O que você precisa plantar com a sua família? O que você precisa plantar em relação à sua vida? Eu não quero colocar palavras que não sejam de Deus no seu ouvido, mas eu creio que o próprio Senhor está ministrando no seu coração, para que você seja incomodado naquilo que você precisa plantar nessa noite. E eu creio que em nome de Jesus, a palavra que Cristo deu aos seus discípulos, em João, no Evangelho de João, capítulo 4, veja os campos que já estão brancos para a ceifa, e essa palavra foi utilizada em relação ao crescimento, à evangelização, aos samaritanos que chegavam ali perto do poço da cidade de Sicar. Mas eu creio que nós podemos falar de maneira
a entender a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Aquilo que você semeia hoje, amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem, que você possa presenciar os campos brancos para a ceifa, para colher as coisas abençoadoras que o Senhor tem colocado no seu coração. É preciso plantar amor, é preciso plantar misericórdia, é preciso plantar perdão, é preciso plantar carinho, é preciso plantar comunhão, é preciso plantar conhecimento, é preciso plantar estudo. O que você precisa plantar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus? Que o Senhor te incomode, te oriente, abra os seus olhos para aquilo que você precisa. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, mas eu tenho uma certeza: semear é contigo, plantar é contigo, mas a colheita é com o Senhor. Amém? Porque nós cremos nele, porque ele é bom, porque ele nos faz colher algo que nós nem plantamos. Mas o que você precisa plantar nessa noite, semear nessa noite? Se o Senhor já colocou algo no seu coração nesse sentido, fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos cantar essa canção. O Senhor já colocou algo no seu coração, o que precisa ser plantado na sua vida, o que precisa ser semeado na sua vida. Pode ficar de pé aí no seu lugar. Nós estamos já no período de oração, estamos caminhando para o encerramento do culto dessa noite, mas você não pode sair daqui nessa noite sem a concepção da colheita que Deus tem para você. E não falando assim de prosperidade física, mas da verdadeira prosperidade que nos interessa, que é a prosperidade espiritual, que é a prosperidade da nossa família aos pés do Senhor. O que você deseja plantar aos pés do Senhor nessa noite? Fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos continuar cantando essa canção. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
Queridos, vamos todos ficar de pé nesse momento, vamos todos orar. Antes de dar oportunidade, se existe alguém aqui nessa noite, longe dos caminhos do Senhor, que nessa noite decide plantar decisão, semear decisão para colher salvação. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não deu esse passo, ou que deseja voltar aos caminhos do Senhor? Peço que você levante a sua mão aí onde você está. Não sei a realidade da sua vida, não sei a realidade da sua história, mas o Senhor está dando essa oportunidade a você nessa noite. Você que às vezes se sente distante do Evangelho, mas que nessa noite deseja voltar, deseja tomar uma decisão aos pés do Senhor. Plante decisão nessa noite para colher salvação, e a colheita é certa, em nome de Jesus. Existe alguém aqui nessa noite querendo tomar essa decisão de seguir ao Senhor Jesus, de estar mais perto dele? Eu quero te convidar a levantar a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero orar com você nessa noite, noite de salvação, noite de compreensão da sua palavra. Mas nós também, crentes em Cristo Jesus, queremos colocar diante de Deus tudo aquilo o que o Senhor já falou ao nosso coração. Não importa se hoje você já está colhendo alguma coisa boa, mas Deus ainda tem mais para nós, mais colheitas, até que Ele venha, até que Ele venha. Eu quero orar por você no sentido também do que Deus colocou no seu coração, algo que você precisa plantar nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, plantar carinho, independente da colheita que eu terei. O que você quer plantar nessa noite? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que a Sua palavra é viva, nós cremos que a Sua palavra é eficaz. Nós cremos, Senhor, nos conceitos que a Sua palavra nos ensina, Pai. Senhor, nessa noite, o que o Senhor colocou em cada coração, seja o amor, seja a misericórdia, seja o perdão, seja a restauração, seja, Senhor, decisões que edificam para o bem do Teu reino, para o bem da Tua causa, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco. E nós cremos, Senhor, que a semeadura feita nessa noite não vai parar por aqui. Que aqueles que ainda assistirão esse culto pela internet ainda semearão coisas boas. Que aqueles que ainda tomarem conhecimento dessa palavra ainda semearão algo que seja para a vida e não para os seus deleites. Nós cremos, Senhor, que o resultado será uma colheita abundante, Pai, não daquilo que nós queremos, não de riquezas, não das coisas que são corroídas pela ferrugem, pela traça, mas uma colheita espiritual, Pai, em nossa vida, uma colheita espiritual, Pai, em nossas famílias, uma colheita, Pai, super, hiper, mega espiritual em nossa igreja, Pai. Transforma, Senhor, a nossa vida, que a nossa colheita seja cada dia mais comunhão, uma comunhão crescente, uma comunhão que acrescente mais pessoas, uma comunhão que seja referência em todos os lugares, Pai. Senhor, dá-nos a colheita segundo a Sua vontade, mas nós cremos em nome de Jesus, que tudo que o Senhor faz é bom, e que aquilo que o Senhor trabalhou no nosso coração, nós colheremos abundantemente, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Me atraiu e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Querido, nós estamos caminhando para o encerramento do culto dessa noite. A minha oração é que realmente você
acolha bastante. Você pode abraçar a pessoa que está aí do seu lado, né? Isso. Talvez essa pessoa seja o seu campo. Que bonitinho, Braulio. Ah, garoto, que bonitinho. Daniela, bom te ver, Daniela. Tá bom? Que bom te ver, graças a Deus. Graças a Deus. Que nós tenhamos, Brenda. Bom te ver, Brenda, tá bom? Não só em festas, aqui também, né? Graças a Deus. Meus irmãos, recebi aqui um boleto, né? Uma notinha. Aí pensei assim, até aqui os credores me perseguem, né? Até aqui recebi a notinha, mas não é notinha para pagar, não. É uma notinha para avisar que nós temos ali na cantina, né? O finalzinho da nossa festa da colheita, nós temos caldo de feijão, ó. Nós temos caldo de ervilha, refri, guaravita e doce de abóbora. Então, antes de ir embora, dá uma passadinha ali na cantina. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa na presença dEle, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar então, encerrando o culto dessa noite. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós cremos em tudo que o Senhor falou aos nossos corações, e nós cremos que nós teremos uma atuação diferente nas nossas vidas nessa semana, Pai. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia caminhe conosco, Senhor, nessa semana, e todas as semanas, e todos os meses, todos os dias e momentos da nossa existência, Pai. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco, hoje e para sempre. Amém e amém.